Olá, como vai? Eu sou o professor Francisco Medeiros e vou resolver agora alguns exercícios que foram enviados para o meu canal. Vamos lá, a primeira questão. Ela vai dizer o seguinte: considere o gráfico abaixo que representa a velocidade de um corpo em movimento retilíneo em função do tempo e as afirmativas que se seguem. A distância percorrida nos 10 segundos é de letra A, 25 metros, letra B, 50 metros, letra C, 100 metros, letra D, 200 metros ou letra E, 400 metros. Então, olha só, o gráfico apresentado aí, para você que me enviou a questão, o gráfico é nitidamente uma representação onde eu tenho lá no eixo X o tempo dado em segundos e no eixo Y eu tenho a velocidade sendo dada em metros por segundo. E aí adiante eu tenho uma curva em crescimento, claro, partindo da origem zero, e as informações que seguem, eu tenho aqui que o tempo é igual a 10 segundos para uma velocidade que é igual a 10 metros por segundo. Só que é o seguinte, se por um lado a gente falar que velocidade média é variação do espaço sobre a variação de tempo ΔT, velocidade média tanto faz eu analisar um exercício em que a velocidade é constante ou também um exercício em que a velocidade possa ter variação de valor. Nesse caso, a velocidade está se tornando cada vez maior. E aí, se o tempo está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando, e aí a distância seria a velocidade média vezes o intervalo de tempo. Ou seja, onde eu quero chegar. Se a distância é fruto do produto da velocidade média pelo intervalo de tempo, o eixo X eu tenho o tempo e o eixo Y eu tenho a velocidade. Então, todas as vezes em que eu faço um exercício de física e uma variável depende do produto dessas outras duas variáveis que constituem o próprio eixo X e o próprio eixo Y do gráfico, eu sempre vou achar o valor calculando a área existente no gráfico. Essa área, portanto, trata-se da área de um triângulo retângulo. A distância que eu quero achar é numericamente igual à área desse triângulo. Ora, cabe lembrar que a área de um triângulo é sempre base vezes altura sobre 2. Portanto, quem seria a base e quem seria a altura? Observe aqui que eu tenho como base do triângulo o valor variando de 0 até 10. Portanto, B, a base, está valendo 10 e H, que seria a altura do triângulo, seria esse segmento vertical que está variando do ponto 0 até o ponto 10. Portanto, H, a altura do triângulo retângulo, é 10. Logo, a distância percorrida acaba sendo 10 vezes 10, que é igual a 100, e se dividirmos por 2, a distância percorrida seria igual a 50 metros como resultado. E aí a alternativa correta seria a letra B, 50 metros. A próxima questão diz o seguinte: um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo t é letra A, 5t menos 0,55t ao quadrado, letra B, 5t
mais 0,625t ao quadrado. Letra C, 20t menos 1,25t ao quadrado. Letra D, 20t menos 2,5t ao quadrado. Ou letra E, 20t ao quadrado mais 5t. E aí fique um pouco atento pelo seguinte: a função que indica o deslocamento em função do tempo. E aí a gente pensa no seguinte: ou o S vai ser S0 mais V vezes T, ou o S vai ser S0 mais V0 vezes T, mais a T ao quadrado sobre 2. Dependendo da seguinte interpretação: ou o gráfico representa velocidade constante, ou o gráfico representa velocidade variável. E aí é importante perceber que se a velocidade for constante, a gente usa S é igual a S0 mais V vezes T. Se a velocidade é variável, como justamente acontece nesse exercício, a gente vai colocar S é igual a S0 mais V0 vezes T mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. E aí a interpretação do gráfico vai ser o seguinte: o tempo ele vai partir da origem zero. Quando o tempo está valendo zero, a velocidade vale 5, e quando o tempo vale 12 segundos, a velocidade passa a ser igual a 20 metros por segundo. E aí o que vai acontecer? Se a gente pretende calcular primeiro a aceleração, a gente já diz que a aceleração é igual a ΔV, variação de velocidade, dividido por ΔT, que seria o intervalo de tempo. E aí, para obter a aceleração, observe você que o tempo começa valendo zero e depois o tempo passa a ser igual a 12 segundos. A variação de tempo é o tempo final 12 menos o tempo inicial 0. Além disso, observe que a velocidade começa valendo como 5 e depois ela passa a valer 20 metros por segundo. ΔV, que é a variação de velocidade, acaba sendo 20 menos a velocidade inicial, que é igual a 5. E daí, portanto, o valor da aceleração, eu teria aqui 20 menos 5, que é igual a 15, e 12 menos 0, que é igual a 12, isso é igual a 1,25. Então o valor da aceleração é igual a 1,25 metros por segundo elevado ao quadrado. Quando eu peço o deslocamento em função do tempo, ou eu vou aplicar o espaço é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes t, que é o caso em que não vai servir para esse exercício, porque eu só utilizo essa função quando eu tenho velocidade constante. O mais apropriado acaba sendo S é igual a S0 mais V0 vezes t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E aí o que acontece? O S, que é o deslocamento ou o espaço, depende de S0. O meu S0, o meu deslocamento inicial é 0. Eu desconheço uma localização inicial, porque o gráfico são informações de velocidade em função do tempo. Ele não fornece um deslocamento inicial. V0 significa velocidade inicial. A velocidade inicial é igual a 5, que precisa multiplicar pela variável t. O A seria a aceleração, que eu acabei de encontrar um valor de aceleração igual a 1,25 vezes o tempo ao quadrado, que se divide por 2. E aí meu S acaba sendo o zero, que ele vai desaparecer. 5 vezes t, eu vou repeti-lo aqui. 1,25 dividido por 2 é igual a 0,625 vezes tempo elevado ao
quadrado. Então o que eu tenho aqui é um gráfico simples de movimento uniformemente variado, em que a velocidade está aumentando em função do tempo. O espaço S, ou deslocamento em função do tempo, portanto, seria S 5 vezes t mais 0,625 vezes t ao quadrado. E aí, quando eu observo as alternativas dessa questão que foi mandada para o meu e-mail, eu percebo que a letra B seria a alternativa correta. 5t mais 0,625 tempo ao quadrado. Tudo bem? Se esse vídeo te ajudou, curta e compartilhe, se inscreva no canal, clica lá no sininho com as notificações que vem mais vídeos para você. Tudo bem? Um forte abraço, muito sucesso e tchau, tchau!